Meu nome é Oswaldino Bonfim, com M, tudo M, juntos. Nasci em 1933, na cidade de... Aliás, não foi numa cidade, foi na roça. Mas eu me batizei como católico em Catuípe, que era um distrito de Santo Ângelo. E nasci, isso no Rio Grande do Sul. Idade atual, 77. A minha infância, simples e feliz, como são as crianças e meninos e meninas nascidos na roça, na lavoura, em meio da natureza e dos animais. Então isso aí para mim foi muito marcante. Tanto é que até hoje, todos os domingos, há 30 e tantos anos, eu olho o Globo Rural. Porque aquele é as minhas raízes, o meu povão. E quando eu era menino, a gente pegava um trem, ia na casa do meu avô paterno, onde vivia muitos filhos e filhas em volta. E ele se reunia com os primos. E no campo, lá no Rio Grande do Sul, tinha muita sariema que cantavam. E também na casa do meu avô tinha uma ema, e que costumava tomar o pão dos meninos e picar no botão. E tinha um rio embaixo, lá embaixo tinha um rio, tocava os patos com cabeça vermelha, azul, aquela mistura toda, e eles saíam voando, caíam na água. Então, para mim, aquilo foi muito marcante. E quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, meu pai disse: eu vou te pedir 3 coisas, só. Se você não obedecer uma dessas coisas, você vai apanhar. Uma dessas coisas que você errar, você vai apanhar. Só 3. Não minta, não roube e respeite os mais velhos. Eu levei alguma surra por causa disso, porque às vezes eu não cumpri algumas dessas. Mas foi surra válida. E a primeira etapa, até os 7 anos, morávamos na roça. E o vizinho era um italiano nato, um casal de italianos natos que vieram para o Brasil e aqui tiveram 5 filhos. Meu pai não tinha trilhadeira para trilhar o trigo. Então, ele levava o trigo na casa do italiano, que era pertinho, e aí ele ficava aquele montão de palha de trigo e eu subia lá em cima e descia rolando. Era muito bom. E lá tinha muitas árvores, plátanos, papagaio no chão, pés de figos à vontade, a gente podia comer à vontade. E os italianos gritam muito a cozinha deles, as polentas deles, o vinho deles, o queijo deles, toda aquela vida italiana. Isso marcou muito a minha vida também, a minha infância. Então, e o meu pai, para poder pagar a trilhagem de trigo, tinha que ajudar a colher a uva. E não existe coisa mais linda do que um parreiral, todo maduro, a uva, você olhar por baixo. Lindo, lindo, lindo demais. E em 1939, meu pai, nós morávamos longe da vila de Catuípe. Eram umas 2, 3, 4 horas a cavalo. Eu me lembro que uma vez eu pus um grão de feijão no ouvido e começou a inchar. E meu pai me põe no cavalo, e me lembro que o chapéu de palha caiu no chão, a minha mãe colocou, ficou lá, eu era o único, e ele me levou no médico para tirar o grão de feijão. Eu não esqueço isso. Porque tinha uma casa grande de madeira e ali era também um tipo de estoque de mantimento, cera, mel, trigo, arroz, feijão, tudo que era coisa. Assim. E um galpão grande onde os gaúchos tomavam chimarrão. Só que ele não me deixava ouvir isso. E eu costumava levantar muito cedo. Quando meu pai tinha umas 200, 300 galinhas, com um avental cheio de milho, ele jogando para as galinhas. A angulista é muito má,
Gostava de picar as outras galinhas. E por aí foi. Depois, em 39, nós mudamos para Juí. Cidade tipicamente alemã, 80% alemães. E eu achei estranho aquilo. Aquele povo mais gozado esse. Tá bom. Mas em volta da minha casa moravam alguns batistas e adventistas. E aquele povo gozado passava com os livros pretos, de roupinha bem arrumadinho. E eu não sabia aqueles livros pretos, o que era. Ficava olhando assim. Povo mais estranho esse. No sábado de tarde eles iam cantar numa montanha lá onde tinha uma chácara de adventistas. E eles cantavam e eu gostava do hino. Mas eu tinha assim Quando eu ia o sábado no açougue buscar carne, eles estavam lá, eu passava na igreja que era bem simplesinha, não tinha uma gota de cal, era só uma madeira já meio escura, envelhecida. E eles cantando em alemão lá dentro. E era o tempo da guerra. E eu passava gritando, quando não tinha ninguém na porta, eu gritava assim, ô alemoada! E saía correndo. Então a gente esperava fazer traquinagem com eles quando eles estavam na igreja. Tirar leite das vacas, abrir o açude e coisa parecida, porque a gente era católico, daqueles que lia 50 Ave Marias todas as noites de joelhos, então não podia aceitar qualquer outra coisa. Quando um adventista ia na minha casa para levar um folheto, aquele sorrisinho assim, eu aceitava, e quando ele virava as costas eu rasgava. Até que um dia eu estava jogando bolinha de gude, ouvi um menino dizer atrás de mim, o fim do mundo da primeira vez foi com água e agora será com fogo. Eu não vi a cara do menino, suponho que foi um anjo que falou isso, porque dali por diante eu comecei a ter assim, e eu vou saber o que é isso, vou saber como é que é isso. Os anos se passaram, um dia o meu melhor amigo católico foi trabalhar numa loja do pai do pastor Boger, que foi diretor dessa escola. Tinha uma fábrica de móveis. Ele foi ilustrar móveis lá. E lá os adventistas nele, falando sobre a igreja. E ele contestando muitos livros da igreja católica, ele estudou numa escola católica, né? E ele queria se defender e não conseguiu. Aí uma noite nós nos reunimos para falar de meninas. Ele escrevia para minha namorada as cartinhas com pompinho, com raminho e tudo assim, porque ele escrevia melhor que eu. E ele um dia, uma noite, assim, sabe que os adventistas é que tem a verdade, esse povo é que tem a verdade. A Nova Jerusalém vai descer no Monte das Oliveiras, vai se dividir em dois. Eu digo, escuta, para, Jacaré, o que é isso? O que é que você está falando? Eu nunca vi falar nisso. Para com isso. Ele parou. Só que eu não dormia aquela noite, preocupado, querendo saber mais. Mas o orgulho não deixava. Uma outra noite nos encontramos, eu disse, fala mais daquilo. Ele falou, eu disse, para! Até que um dia, terceira ou quarta vez, ele disse, vou trazer uma Bíblia. Quando ele me trouxe a Bíblia, eu li no começo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto, é isso que eu queria saber. Aí li a Bíblia 5 anos. Sem ter contato com... Não queria que ninguém me influenciasse. Eu mesmo descobri. E rezava, chorava. Deus me mostra a igreja verdadeira. Por isso que hoje eu não tenho dúvida nenhuma. 5 anos lendo a Bíblia. O cerco foi fechando e eu tinha muita alegria das boas novas da Bíblia, da volta de Jesus. E a ressurreição. Eram 2 coisas que me tocavam muito. E depois chegou nos 10 mandamentos. E eu gritei quando eu estava lendo, quem foi que mandou mudar isso aqui? Por que mudaram? Então, depois saí do exército. Fugi para Porto Alegre, que eram 400 quilômetros da minha cidade, Juí. Fiquei lá trabalhando, N coisas. Aí lá fui receber estudos, me batizei. Agora vem o chamado, né? Me batizei, mas sem acreditar em Ellen White.
7 anos sem acreditar. Batizei lá foi 13 de setembro de 53. E aí fiquei lendo a Bíblia e lendo outros livros de outros autores. E quando entrei para a igreja eu comecei a ler muito. Acabou? Comecei a ler muito. Até que eu abri uma fábrica de estofados. Depois voltei a Juí, comecei a abrir uma fábrica de estofados e comecei a orar, porque aqui dentro eu tinha assim uma coisa estranha que me dizia: você tem que gritar, você tem que falar a respeito dessas boas novas que você recebeu, que você não acreditava, porque eu tinha bronca de crente. Todos os domingos eu ia nas igrejas com a Bíblia na mão para ver se ele falava de acordo. Batista, alemã, batista brasileira, metodista, a igreja católica, a igreja luterana, adventista, uma vez ou outra eu ia também. E depois desaparecia. Até que me batizei, aí abri uma estofaria e disse: Senhor, eu preciso pregar, mas eu não sei pregar. Eu não tenho estudo ainda direito. Só tinha, nem tinha o primário completo. E não sei orar na igreja. Não sei falar. Mas eu preciso fazer alguma coisa e tu tem que saber o que é. Um dia eu fui comprar material em Porto Alegre. Quando voltei, eu vi um vagão, estavam lá um grupo de homens cantando: ó, bela terra de primor. Quem são vocês? Somos adventistas. Ah, é? O que vocês são? Para onde vão? Somos colportores. Ah, é? Tem isso. Aí comecei a olhar para o rosto de cada um deles, pensei, todos com a cara de roceiros, semelhante a mim, gente simples. Digo, se eles podem fazer, por que eu não posso? Aí comecei a orar. Daqui a um pouco Deus me manda um colportor lá. Chega na minha estofaria, e eu tinha visto ele na igreja, um moço bonito, simpático, colportor efetivo. As meninas rodearam ele, eu lá no meu cantinho. Lá pelo meio da semana ele passa na estofaria. Diz: rapaz, eu te vi lá na igreja. Muito simpático ele. Lia muito, tinha uma enorme biblioteca, esse camarada. Até tenho 2 livros que ele me deu, que me ajudaram muito. E daí ele disse: fecha aí, vamos junto. E eu disse: por que esse camarada me convida? Será que tem alguma coisa por trás de Deus? Aí era uma gaitinha, joias preciosas, livrinhos mais ruins, feios possível, história para crianças, branco e preto. E eu fui junto. Até meio-dia trabalhei com ele. Quando ele foi embora para o hotel, eu fui para casa. E eu disse: sai fora, jacaré, eu não quero saber disso. Jamais eu vou deixar do meu trabalho para fazer isso. Mas continuei orando. 2 anos depois aparece um outro colportor, estudante agora. E esse não foi na igreja, ele passou lá na loja, mordendo a língua assim. Quando quis me vender o livro, eu digo: eu sou adventista. Ele olhou para mim assim, bravo, e disse: o que você está fazendo aqui? Que você não vai para o colégio? Aí eu acho que foi o começo do chamado. Né? Você não vai para o colégio? E eu disse: Deus, é agora. Eu disse que o próximo que chegasse aqui e me influenciasse, eu ia. Aí larguei tudo, fui para o colégio estudar, terminar o ginásio, que eu já estava fazendo na cidade lá, a 1ª, 2ª série, terminar o ginásio, o curso colegial, aí depois fui fazer teologia. Não era tanto para ser pastor, eu queria saber se era mesmo aquilo. E a surpresa foi enorme, porque é muito mais do que isso. O dia que eu me converti para o Espírito de Profecia, porque um professor me mandou ler a história da igreja remanescente. E eu pensei: bom, se eu não ler, vou tirar 0. Então eu vou ler. Mas não queria saber de Illinois, porque eu queria que fosse... Por que tem que ser americana? E eu com 15 anos já contestava a América. 15, 16 anos já tinha bronca da América, porque eles eram os maiores, eram tudo. O mocinho era sempre deles, sempre vencedor. Por que a profetisa não é uma alemã, não é uma russa, tem que ser americana? Aí, ao estudar o livro, a história da igreja remanescente,
eu entendi Apocalipse 19, 10 e 12, 17. Aí alguém, mas não estava bem convencido ainda, até que alguém disse assim, a mesma maneira como Cristo veio no tempo do Império Romano para que o Evangelho fosse dispersado para o mundo inteiro, a América é um poder, é uma potência rica, é um império, e a profetisa tinha que sair para eles poderem. Aí eu comecei a amar os americanos, amar a América, chorar por eles. Agradecer, eles deixaram a riqueza, o conforto que eles tinham para vir morar aqui, enterrar o filho e continuar trabalhando e trazer o Evangelho para nós. Isso foi a primeira etapa, depois veio a etapa alemã, eram os missionários alemães. E eu peguei esses dois tipos de missionários que comandavam a obra no Brasil, especialmente no Sul. E eu hoje não tenho dúvida da Igreja Adventista, nenhuma dúvida, que Deus me mostrou que era, depois de ficar 7 anos sem acreditar em Ellen White, 5 anos lendo a Bíblia sozinha, Deus foi me mostrando, mas só que Ele não mostra tudo de uma vez, tudo devagarinho, assim, gota contra gota. É isso que eu tinha. A experiência mais marcante foi o menino que falou do dilúvio e do fim do mundo com fogo. Depois do meu amigo Juarez, que hoje é capitão do exército, é reformado. E ele me deu uma Bíblia depois dele pregar para mim, e ele é católico até hoje. E então, E depois o segundo comportor, o pastor Nabor Rosa, que mora perto da minha casa, está com derrame, com cadeira de rodas, mora perto da minha casa, ele que fez esse convite e me obrigou a ir para a escola. Aí eu comecei a pensar em fazer teologia, mas mais para saber se a Igreja Adventista era verdadeira. Aí quando fui estudar em São Paulo, eu ia na Biblioteca Pública de São Paulo pesquisar, para ver se era mesmo a Igreja Adventista, se não era engano, não estavam querendo dinheiro como a maioria das outras religiões. Mas a experiência marcante mesmo quando eu fazia teologia, nós fomos dar estudos bíblicos na Vila das Belezas, eu e o Paulo Sarli, pastor, se tornou pastor, se formou e foi embora. E eu fiquei lá terminando os estudos. E ficaram várias pessoas. E eu contribuí para batizar 14 pessoas. Mas uma família que eu mais estimava, que eu achava que estava mais certo para ser batizado, não quiseram se batizar, não quis se batizar. Ele era mecânico da Varig. E eu fiquei muito frustrado. Aí fui chamado para ser obreiro na Paulista, no Mato Grosso, fiquei anos andando fora. E sempre pensava, por que aquele homem? O que eu errei? O que foi que aconteceu? Eu não sabia que quando você lança a semente, ela brota, ela cresce, frutifica depois. Então essa sementinha foi muito interessante. Anos depois eu fui pregar na igreja do Brooklyn, em São Paulo. Sábado de manhã fui me despedir do povo. Alguém me pega por trás. Diz, pastor, lembre-se de mim. Mas ele estava me pegando por trás, eu não vi o rosto dele. Digo, não estou vendo o teu rosto, como é que eu vou saber lembrar de você? Aí ele me soltou e veio assim, eu olhei para ele, não lembro. Ele disse, o senhor lembra quando o senhor ia na casa do mecânico da Varig? E o senhor passava os slides, naquele tempo era só slide. Passava slide com os hinos para a gente cantar e com palestras. O senhor lembra disso? Lembro, isso eu lembro, é você. Sabe, uns 3 anos depois que o senhor deixou de ir na minha casa, eu tinha me formado, indo embora, minha esposa faleceu e eu me senti sozinho, desolado. Aí me lembrei de tudo que o senhor falou. O senhor falava e dos hinos. Aí fui lá, vim aqui no Brooklyn, assisti, me batizei e a minha esposa é essa aqui, um membro da igreja. Então, para mim isso foi muito marcante, porque a gente às vezes esquece que essa semente que lançamos no coração das crianças de uma pessoa, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então nós temos que lançar a semente e deixar. Ela vai frutificar. Eu tenho certeza, eu fui comportor muitos anos.
e distribui milhares de livros. Eu me lembro que na cidade do Caxias do Sul não tinha um adventista, uma cidade italiana que perseguia. Tive foto de padres com punhais arrodeando um pentecostal que estava vendendo Bíblia. E saiu corrido da cidade. E eu estive lá também. Também tive que sair corrido algumas vezes, ficar 2, 3 dias em Porto Alegre esperando para vir fazer entregas. Não tinha um adventista. Sábado a gente ia para a praça, ler a Bíblia, eu e o companheiro. Hoje tem meia dúzia de distritos lá. A igreja são tipicamente italianos. E são muito... Também quando você torna um adventista, eles também são fiéis, né? Então essas são experiências que eu tenho marcantes. E outras que levaria mais umas 2 ou 3 horas. Muito interessantes também. Nós somos comprometidos com um passado sufocante. Todo ser humano. E isso é uma questão mental, e eu custei para aprender isso. Mesmo como pastor, eu tinha problemas, temores, preocupações, não muita segurança. E esse texto aqui me deu segurança. Se há alguma coisa boa, se há alguma virtude, se há algum dom, nisto pensai. E eu vi que isso era um plano de Deus para a gente se demorar nas coisas boas, a olhar para uma pessoa em vez de chegar pelo não. Aqui está dizendo que devemos chegar pelo sim, olhar as virtudes. E a minha esposa começou a parar de sofrer daí. Porque eu comecei a entender, eu comecei a olhar para ela, para o lado da virtude, né? Das coisas boas, dos talentos, das habilidades, de tudo que ela tinha. E isso me ajudou muito mesmo. E com isso eu fui mudando a minha cabeça. Mudando. Né? De chegar nas pessoas pelo sim e não pelo não. E entender que eu devia me desvincular de ficar só na teologia e tinha que mudar minha mente, tinha que mudar minha cabeça. E estou lutando com isso até hoje. Mas muito mais feliz. Então, esse livro, esse texto é o texto da minha felicidade. Contribuiu muito para a minha felicidade, a minha segurança. De olhar para mim, olhar para os outros, olhar as boas coisas, porque Deus dá 1000 bênçãos. Nós temos 10 fracassos e pecados e tudo. E nós ficamos nos demorando nesses 10. E deixamos as 1000 bênçãos. Por isso que eu ficava um tanto grilado com Paulo cada vez que ele escrevia um livro, os livros que ele escreveu na Bíblia, no Novo Testamento. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro, o perfume de Cristo. Então eu fui pesquisar esse graças a Deus, descobri que era uma estratégia divina, de ele não se demorar no mal. E a própria Bíblia diz que não devemos nos demorar no mal. E nem olhar o mal, nem contemplar o mal, aquele que derrama sangue. E você vê na televisão hoje, sempre tem uma arma apontada para a cabeça de alguém nas novelas e tudo, só a sujeira. Então, não se demorar nisto. Mas o problema é o nosso comprometimento com o pecado. Nós temos um comprometimento muito sério, então nós temos que estar muito ligado a Cristo. E esse texto para mim foi capital. O meu hino preferido é o 501, porque ele fala de natureza, fala de árvores, fala de rios, e dessas coisas que eu conheci muito e vivi muito na minha infância. O maior sonho é a restauração do paraíso perdido e a nova criação. E eu gostaria, tenho muita hora a Deus para poder presenciar isso tudo. Deus recriando toda a natureza original, como foi o seu plano. Com Israel, Deus já queria voltar a esse original, se ele se convertesse e convertesse o mundo. Porque a Bíblia diz que eles eram o sacerdócio,
que isso passou para nós hoje, mas eles deviam representar o sacerdócio de Cristo e pregar para o mundo inteiro. E eles não fizeram isso. Então, por isso, tem que ver essa nova etapa. Mas Deus já no Velho Testamento já queria voltar ao original. Sempre foi o plano de Deus voltar a esse original. E eu digo que estamos pertinho disso. Quando eu olho que que essa semana passada, houve só numa semana 300 furacões e só num dia 100, arrasando tudo. E eu sei por que aquele país está sendo arrasado, porque Deus tinha um plano com aquele país, né? E quando olho o horizonte e vejo o que está acontecendo com a natureza, nós estamos sem dúvida no fim. Os 4 anjos estão soltando os 4 ventos. Ventos quer dizer comoções sociais, políticas e econômicas, não é? E estes anjos estão soltando e aí a terra fica. Por isso o livro de Isaías 24 diz: a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos da terra. Na verdade, a terra foi contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. E os homens vão ficar desolados. E a terra vai cambalear como um bêbado. E grande parte dos homens vão sucumbir. Poucos restarão, diz o livro de Isaías. E eu gostaria que a minha igreja, e estou orando para que a minha igreja mundial, as igrejas locais, esses líderes estejam com os olhos abertos a respeito disso e não parem de falar de dia e de noite.